Olha só que legal, eu estou nesse exato momento com o meu computador aberto aqui e rodando no piloto automático o nosso robô chamado Salário Mágico. Nesse exato momento ele fez $9, olha só, ele está fazendo aqui $9 de lucro ali em verdinho no cantinho, você pode ver, $9 e, opa, já pulou para 16, olha lá, $16,75 aqui no cantinho, ó, em verde, $16,75. Esse aqui é o nosso robô Salário Mágico. Se você quiser conhecer esse robô Salário Mágico, saber como que ele pode rodar aí no seu computador automaticamente, clica no botão Saiba Mais e eu te espero lá na página para poder te passar todos os detalhes. Valeu! Precisava, e acho que nesse aspecto se desfazer do Mancini faz sentido. Ele precisa de um técnico que leve esse elenco ao limite das suas capacidades, até um pouco além. Falava sobre isso ontem no Sport Center. E acho que o Mancini já tinha batido do teto e descido dele em relação ao que ele era capaz de fazer com o elenco que o Corinthians tem. O que eu acho que o Corinthians tinha que fazer era ser bem claro na comunicação ao seu torcedor do que vão ser os próximos anos. A não ser que apareça um dinheiro de algum lugar, né, externo, a perspectiva do Corinthians ter um super elenco para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, que são os dois times mais fortes do Brasil hoje, ele não existe. O resultado do jogo de ontem não é absolutamente nenhuma surpresa. Só o que permite acreditar que o Corinthians pode eventualmente ganhar do Palmeiras é a rivalidade, é o clássico, é o imponderável, porque time por time não dá para comparar. Só que esse não é um discurso popular no futebol brasileiro, né? É o discurso do arrumar a casa e... Por exemplo, falar assim, tô trazendo o Renato, por quê? Porque ele desenvolve jovens, porque ele tira o máximo de alguns jogadores, ele cria as condições pra gente, dentro de casa, desenvolver um time pra, por enquanto, não sofrer e lá na frente a gente poder ganhar as coisas juntos. Só que esse é um discurso utópico aqui no futebol brasileiro. Então Léo, por isso que eu tenho dúvidas, né? Mas só para ser justo com a direção do Corinthians, eu acho que assim... Esse discurso, ele foi o discurso que pautou o início do trabalho dessa nova velha gestão, mas enfim, na troca. Mas quando já não tinha outro jeito, né, Jean? Oi? Quando já não tinha outro jeito a não ser fazer esse discurso. Esse discurso ele só começa agora porque ele é inevitável. Porque não, é verdade. Bateu na porta, né? Claro, não, estou de acordo, mas enfim, pelo menos ele foi feito. E por enquanto as coisas seguiram nesse caminho porque o Corinthians não fez nenhuma loucura. Porque eu lembro também que o Andrés, no começo da temporada passada, teve o mesmo discurso. E a gente até elogiou também, porque ele falou, bom, tá dando a real para o torcedor, tá explicando que dessa vez não vai poder gastar e contratar tanto. E passaram-se 2, 3 meses, o Corinthians tinha torrado um monte de dinheiro em contratação. Exato. Então, o discurso do Andrés não se comprovou depois. Na prática, não foi o que ele fez. Ele falou uma coisa e fez outra. Vamos ver agora se esse discurso será mantido. O que eu entendo do que você está falando é que é o seguinte, na hora que você contrata o Renato, isso pode, talvez pode, né, não é certeza, mas pode significar uma mudança nesse rumo, né? Uma mudança no discurso que tinha sido feito lá atrás e que vinha sendo cumprido porque o Corinthians realmente tem economizado no mercado porque não pode gastar. Agora, a dúvida que fica é essa. Será que o Renato aceitaria assumir o Corinthians sem vários reforços importantes? Porque o Renato por si só já é um treinador mais caro do que aqueles que o Corinthians parece ter mais condições de contratar, que era o exemplo claro do Mancini. Então, só a chegada do Renato já pode dar a impressão, mas não é um fato, mas pode dar a impressão de que o rumo já começa a mudar. Agora, a chegada do Renato junto com a de um monte de reforço, aí seria claramente um indício de que as coisas mudaram, que o que foi dito no começo da temporada não vai ser mantido. E aí, claro, vai ter torcedor que vai adorar, porque vai dizer que isso aqui é Corinthians e precisa ter jogador grande, importante, não dá para ter um time fraco, e não acho que o elenco do Corinthians seja fraco, ele é mediano, né? E vai ter torcedor que vai entender que isso lá para frente pode custar caro. E eu tenho um ponto para levantar sobre o próprio Renato também, que eu acho legal, que é assim, o Renato chegou num momento em que se a seleção brasileira precisasse de técnico, ele ia ser o primeiro nome. Se o Tite não ficasse, se o Tite sofresse uma porrada maior ali, ele ia ser o primeiro nome. Houve no Brasil o fenômeno Jesus, houve aquela pancada forte que ele tomou na Copa Libertadores, e algumas outras situações em que o Grêmio acabou claramente superado por rivais, e ele por outros técnicos em confrontos diretos. Então, ele continua sendo um técnico considerado das primeiras prateleiras, mas se amanhã a seleção brasileira procura um técnico,
ele não é mais a escolha óbvia, como em algum momento foi. Ele era o primeiro da fila. E acho que se ele consegue fazer um trabalho em que ele tira o máximo de novo do elenco, que consegue fazer algo importante, talvez ele voltasse para essa discussão. Não sei quais são os objetivos dele. Eu sei que ele pensa em seleção brasileira, porque a maioria dos técnicos brasileiros pensam em seleção. Mas ele voltou algumas casas depois de ser talvez o primeiro da fila, né? Uhum. Se eu fosse sacana, eu perguntaria agora ao Vitor Birner. Concorda, Birner? Porque ele estava lá tentando se ajeitar e tal, eu não estava ouvindo bulhufas do programa. Eu não faria isso com o Birner, né? Boa noite, Birner. Concorda? Tudo bem, o que você acha? Possibilidade do Renato no Corinthians, Birner. Boa noite. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs do esporte. Vou pedir desculpa se repetir alguma coisa, porque perdi boa parte da discussão. Eu concordo com o João Guilherme, como sempre. Obrigado. Concordo do João. E concordo com o Bertozzi, sem saber o que disseram. Mas agora, falando sério, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, o Renato vem de 2 temporadas bem mais ou menos, tá? Para ser legal com o Renato. As ideias dele não funcionaram, as contratações não deram certo, né? E o trabalho dele não pode ser avaliado como bom nas últimas 2 temporadas. O Renato é melhor que o Mancini? Sem dúvida alguma. Né? Eu, se pudesse escolher entre um dos técnicos, eu contrataria o Renato sem pensar 2 vezes. Acho que também tem a ver, e essa parte eu peguei da discussão, com o que esperam do elenco do Corinthians. Concordo com o Jean, agora sou obrigado a me contradizer, que o elenco é mediano. Eu acho que ele pode ser mais bem trabalhado, eu acho que os técnicos que passaram ali não tiraram o máximo do elenco. Gostaria de lembrar que quando o Carille foi demitido, a ideia era uma mudança de filosofia de futebol e já era, né, o atual presidente diretor de futebol, se eu não estiver enganado. Essa mudança não aconteceu e houve recuo depois nessa ideia, e depois foram para o Mancini, para depois ter numa medida emergencial em Campeonato Brasileiro. Ou seja, está muito claro que a direção do Corinthians está perdida. Ela não sabe muito bem o que fazer. Ela vai tentar porque ela precisa tentar, vai arriscar, está indo atrás do nome, da história e esse tipo de situação. Eu quero chamar atenção para um outro detalhe quando você pensa em contratar o Renato. O Renato, que se for mais, digamos assim, perspicaz na administrar a carreira, vai esperar para pegar um elenco forte e competitivo, a não ser que o Corinthians ofereça a ele alguma coisa que não há hoje no atual elenco, né? O Renato provavelmente esperaria uma outra proposta, como fez o Thiago Nunes, por exemplo. O Renato não vai ter nenhum constrangimento em ver o nome dele no mercado sendo especulado, né, em conversar, já sabendo que não vai aceitar. Eu sei que as pessoas mudam, os anos fazem as pessoas mudarem seus comportamentos e a maneira como pensam as coisas, mas eu gostaria de lembrar que o Renato chegou, quando jogador, a negociar com o São Paulo, foi apresentado, pegou a camisa e dia seguinte foi assinar o contrato com o Fluminense. E não jogou no São Paulo. Então o Renato gosta dessa coisa, tem essa milonga, eu não sei se ele está fazendo isso, não estou dizendo que está fazendo, nem que não está fazendo, mas o Renato vai deixar, se for o caso, o nome dele no noticiário, sendo especulado, alimentando a esperança do torcedor corintiano que quer vê-lo na equipe. Ele vai fez isso, olhar como que funciona essa recepção nas redes sociais, porque o Renato Gaúcho de bobo não tem nada. Desculpe. Ô, Birner, ele fez isso recentemente no Flamengo. Né? Ele chegou a conversar com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, naquele período ali de eleição, o Landim já tinha vencido a eleição. A coisa ficou muito bem encaminhada para ele ser o treinador do Flamengo, que ele disse que tem vontade de um dia treinar o Flamengo, mas aí ele resolveu, depois de tudo já encaminhado com o Flamengo, permanecer mais uma temporada no Grêmio. Então, você disse aí que não sabe bem se ele está fazendo isso, ele continua assim, né, de uma maneira diferente, agora como treinador, mais maduro, mais experiente, mas o Renato sabe sim lidar com essas situações como você está colocando. Léo, tem uma questão levantada pelo Flávio Ortega na apuração, nosso repórter, na apuração, ele que trouxe boa parte dessas informações relacionadas à possibilidade do Renato ser hoje o nome número 1 na lista do Corinthians, e o Corinthians estaria de olho nele por 2 aspectos, principalmente. Primeiro, lidar com a formação de jovens, indiscutível, acho indiscutível. Segundo, por ter o poder de recuperar jogadores que parecem já numa curva para baixo na carreira.
Aí mais ou menos, né? Porque ele tem alguns nomes de sucesso nessa lista, por exemplo, Léo Moura, o Diego Souza, que está metendo gol até hoje no Grêmio e tal. São caras que ele trouxe de volta e conseguiu recuperar já veteranos no Grêmio e tudo. Mas houve também vários fracassos, digamos assim, nessa linha, né? Thiago Neves, Robinho, para citar alguns exemplos mais recentes de jogadores que ele trouxe nessas condições. Todos pensavam que ele poderia recuperá-los e não aconteceu, né? Tem alguns casos até que só ele acreditava mesmo. O Jael, né? O Jael, que era um cara que estava rodando aí por equipes de menor expressão e acabou sendo importante até em título de Libertadores. Mas o problema é que muitos desses caras são de nome, né? Thiago Neves, que não deu certo, Tardelli, que não deu certo, Robinho, que não deu certo. O André não é tão de nome assim, mas sempre foi jogador de time grande, não deu certo. Então, e esse cara, depois para você, entre aspas, se livrar dele se ele não dá certo, não sai barato também, né? Então, eu não sei se o Corinthians pode se permitir esse tipo de nome. Ele teria que ir para um padrão, talvez um pouco mais baixo aí, em termos de nome do reforço. Certamente, se o Corinthians tiver a condição de reforçar esse elenco, seria ótimo. Mas tem, com esse cenário de... Olha só que legal, eu tô nesse exato momento com o meu computador aberto aqui e rodando no piloto automático o nosso robô chamado Salário Mágico. Nesse exato momento ele fez 9 dólares, olha só, ele tá fazendo aqui 9 dólares de lucro ali em verdinho no cantinho, você pode ver, 9 dólares e, opa, já pulou para 16, olha lá, 16 dólares e 75 centavos aqui no cantinho, ó, em verde, 16 dólares e 75 centavos. Esse aqui é o nosso robô Salário Mágico. Se você quiser conhecer esse robô Salário Mágico, saber como que ele pode rodar aí no seu computador automaticamente, clica no botão Saiba Mais e eu te espero lá na página para poder te passar todos os detalhes. Valeu!